O que você precisa mudar? Talvez você saiba exatamente aquilo que você precisa mudar na sua vida, mas não tem conseguido. Eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo uma estratégia, e talvez até mais do que uma estratégia, uma forma de pensar que vai fazer você progredir definitivamente na sua vida. Preste muita atenção a esse vídeo, porque o que eu vou compartilhar aqui é o que difere as pessoas que conseguem progredir das pessoas que se mantêm estagnadas. E ao final desse vídeo, eu ainda vou compartilhar com você algumas estratégias e dicas para que você consiga efetivamente colocar isso em prática na sua vida. O que você precisa mudar hoje? Se você me desse respostas para essa pergunta, o que seria? Eu suponho que você vai responder com algo genérico, subjetivo. Eu queria ter mais foco. Eu queria ser mais gentil. O que eu quero dizer com tudo isso? Parece que se construiu uma cultura, uma forma de espalhar conhecimentos, principalmente de autoajuda, desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que são muito genéricos, que são muito abstratos, que a gente não consegue ver eles na prática, na nossa vida. Como que isso se materializa no nosso dia a dia? Pegar toda aquela subjetividade e como que eu trago isso para a nossa realidade? Como que eu percebo isso na minha vida e como que isso pode me ajudar a realmente promover mudanças, me tornar uma pessoa melhor? Eu vejo que existem vários conselhos vazios. Por exemplo, se eu te falar que você precisa ligar menos para a opinião das outras pessoas, se valorizar mais, se amar mais, como que eu faço isso? Como que eu promovo essa mudança na minha vida? E é isso que eu quero falar com você nesse vídeo aqui. Quando eu conheci o coaching, eu pude aprender uma coisa que eu acredito ser fundamental para todo o processo de mudança. Quando a gente pensa em algo para ser mudado, a gente precisa identificar o que precisa acontecer para que nós saibamos que a gente está mudando, que a gente está melhorando aquela situação. Ou seja, pega algo subjetivo, como eu já falei aqui vários exemplos, e traz isso para o concreto. O que precisa acontecer no mundo, na minha vida, para que eu possa dizer que eu estou caminhando para essa mudança, que eu estou promovendo essa mudança na minha vida. Vou te dar um exemplo. Eu já falei aqui, sobre a ideia de ligar menos para a opinião das outras pessoas. Então, o que precisa acontecer para eu saber que eu estou ligando menos para a opinião das outras pessoas? Vamos dizer que eu acredito que eu me importo muito com a opinião das outras pessoas porque eu tenho medo de postar coisas no Stories, por exemplo, de fazer vídeos e de postar ali e tal. Então, o que eu preciso fazer? Se eu conseguir fazer um Stories e ficar tranquilo com aquilo, isso vai me dizer que eu consegui lidar com esse problema. Faz sentido? Então o meu desafio é começar a treinar como que eu consigo ir me expondo e como que eu vou sentindo, o que eu vou sentindo a partir do momento que eu vou me expondo. Um outro exemplo, ser mais paciente. Então a primeira coisa é, o que significa ser mais paciente para você? Por que você acredita não ser uma pessoa paciente? E aí a gente vai lá para aquela pergunta, o que precisa acontecer para você poder se sentir mais paciente ou se autorrotular como uma pessoa mais paciente? Então talvez aquilo que tira a sua paciência, assim como aconteceu comigo, algumas situações com minha mãe, por exemplo. E eu me tornar uma pessoa mais paciente seria eu conseguir passar um dia com ela sem levantar a voz. Então eu poderia estipular um desafio de poder passar um dia com ela e ir preparado, Eu saber, por exemplo, o que na minha mãe me provoca essa irritabilidade. Então eu poderia, por exemplo, fazer uma lista de 10 coisas das quais que eu vejo na minha mãe que me tiram a paciência. Compreende como que funciona essa estratégia? É algo subjetivo, que a gente não pode fazer muita coisa em relação a ela, ser mais paciente. O que eu posso fazer em relação a isso? E eu trago por objetivo. Beleza, como eu consigo passar um dia inteiro com minha mãe sem me estressar? E a partir do momento que a gente vai cumprindo com esses pequenos desafios, dia após dia, nós vamos reconstruindo a nossa autoimagem, ou seja, aquilo que nós nos auto-julgamos e também a imagem que as outras pessoas têm sobre nós. Eu quero te dar um exemplo, meu pessoal, e como que você pode aplicar isso na tua vida de agora em diante. Vamos lá. Ontem aconteceu um caso muito interessante em que eu e a Ana, minha esposa, estávamos no supermercado. Ela comentou uma coisa comigo, me perguntou, e aí eu reagi de uma maneira muito agressiva, nervosa e tal. Depois que a gente saiu do supermercado, ela veio falar comigo. Mas não precisava ter reagido daquela forma, era só ter falado tranquilamente, não precisava ter reagido daquela forma. E eu,
Putz, foi mesmo. E olha que engraçado, né? Foi tão automático o comportamento que eu nem tinha tomado consciência, eu nem estava consciente, presente para aquela minha reação que teve. E aí ela me alertou, falou, pô, Muzi, olha como que você reagiu, você falou alto, pessoas ouviram, foi desnecessário e desagradável para mim também. E aí naquele momento que ela falou aquilo, eu falei, nossa, caraca, que loucura, né? Os feedbacks da vida, né? A gente precisa estar aberto para esses feedbacks. E aí eu falei, pô, Muzi, desculpa. E até então eu não fiz nada. Aí eu estava escrevendo aqui sobre o tema desse vídeo. Eu lembro que no caminho eu estava pensando, cara, como é que eu posso mudar isso? Eu não faço ideia de como que eu posso mudar isso. Como é que eu posso ser menos grosso, às vezes, em determinadas situações com a Ana? E aí eu tive uma ideia hoje. Falei, pô, se eu fizer uma lista das coisas que me deixam nervoso com a Ana, talvez eu vou expandir minha consciência sobre as coisas das quais me tiram um pouco do sério, eu posso entender por que essas coisas me tiram do sério e talvez quando uma coisa dessa acontecer, eu vou estar mais consciente, porque nessa vez que aconteceu ontem, eu não estava presente para isso, eu não tinha clareza sobre isso. Eu não tinha clareza do que estava me movendo, o porquê que estava atrás daquele comportamento. E a partir do momento que eu fazer uma lista, eu escrever, eu, sabe, criar um mapa mental, eu começar a explorar mais isso, talvez tendo mais consciência, a partir do momento que eu expando a consciência sobre esses comportamentos, essas coisas que a Ana pode fazer e que me geram um determinado tipo de reação, na próxima vez eu posso ou não reagir de uma maneira diferente. Mas tá tudo bem se eu não reagir. Porque eu vou aprender, vou melhorar. Inclusive, esse livro aqui é um grande exemplo, assim, é bem interessante. Ele fala, né, dos conceitos da mente milionária e tal. E aí, no final, ele dá um exercício prático. Ele te dá uma atividade, uma tarefa que está relacionada com aquela atitude. Por exemplo, aqui a atitude é: pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Por exemplo, se eu te desse esse conselho, né? Ou você precisa buscar a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Você ia falar, beleza, eu concordo com isso, mas como que eu faço isso? Aí o cara aqui no final, ele vem. Vá a uma biblioteca, a uma livraria ou acesse a internet para ler biografias de pessoas que ou foram extremamente ricas e bem-sucedidas. Associe a um clube de alta classe, ou seja, de pessoas que você gostaria de estar mais próximos, né? De se conectar, de se relacionar. Ele vai fazendo várias ações aqui, ó, ações da mente milionária, ou seja, sem essas ações aqui, se você não praticar essas ações aqui, o que vai acontecer? Você não vai desenvolver esse arquivo de riqueza que o autor comenta aqui. E é justamente isso que nós estamos falando aqui. Porque não adianta você saber que você precisa de um determinado tipo de mentalidade, igual ele fala aqui, se você não definir determinadas atitudes, ações que você vai fazer, para começar a explorar, para começar a experimentar, para ir aprendendo e fazer consciente, aprendendo, opa, como é que está acontecendo, o que eu estou sentindo, quais foram as minhas dificuldades e tudo mais. Faz sentido? Eu me lembro que teve uma época da minha vida que toda segunda-feira eu começava um desafio novo. Toda segunda-feira eu começava um desafio novo. Sabe por quê? Se mudar é difícil, a gente precisa estar constantemente fazendo mudanças. Constantemente fazendo pequenas mudanças. Alguma semana eu começava toda segunda-feira, não, essa semana eu não vou comer açúcar. Ou eu vou tentar ao máximo ficar sem comer açúcar. Essa semana eu vou fazer jejum. Essa semana eu vou ficar sem mídia social. Essa semana eu vou mandar uma mensagem positiva todos os dias para alguém do meu contato. Então toda semana era um novo período, era um novo ciclo. Eu poderia me desafiar a fazer alguma coisa diferente, me desafiar a fazer algo que fosse me colocar fora da zona de conforto, que fosse me trazer novidades, que fosse me trazer aprendizado sobre mim mesmo. E era interessante, isso me instigava. Na segunda-feira eu ficava todo empolgado, apesar de que na quinta-feira eu já tinha desistido daquele desafio. Independente se na quinta-feira você abandonou a dieta, abandonou aquela coisa, com certeza, se você tinha consciência, se você estava consciente daquilo que estava fazendo, se você estava observando e aprendendo com você, muitos aprendizados e feedbacks interessantes que podem te ajudar a melhorar, aperfeiçoar sobre você mesmo, você vai poder colher nesse período. Apesar daquela mudança que você promoveu ali, naquela primeira semana, não ter sido perpetuada,
com certeza te ajudou, com certeza te fez mais resistente, expandiu um pouco mais o teu autoconhecimento, a tua autoconsciência, a tua capacidade de gerar mudança, tá? Então, ao longo do tempo eu fui percebendo que mudanças, esses constantes desafios que eu fazia, foram gerando mudanças sutis e foram combinando em várias outras mudanças, e aí eu fui vendo mudanças acontecendo na minha vida de uma forma meio que sem eu colocar mesmo a ação. Eu fui vendo que foi realmente acontecendo mudanças significativas na minha vida só por essas constantes intenções e determinando coisas para fazer. Então essa é a ideia central desse vídeo aqui. É você determinar pequenas mudanças que você pode fazer no próximo ciclo de semana, no próximo ciclo de 7 semanas, de 7 dias. O que você pode fazer? Qual é essa pequena mudança que você pode fazer na próxima semana? Qual é a próxima ação específica que você pode fazer? De acordo com aquilo que você está precisando, você precisa definir uma ação. Uma ação específica ou um hábito específico que você quer tentar fazer ele ao longo da próxima semana. É preciso a gente sair dessa discussão subjetiva, genérica, que não vai levar à transformação, apesar de serem importantes essas discussões, mas é preciso a gente sair também disso. Chega uma hora que, opa, beleza, como que eu coloco isso em prática? Como que eu vivencio? Como que eu experimento isso na minha vida, na próxima semana? O que eu posso fazer agora para experimentar isso? E eu me lembro de um desafio que eu fiz de todos os dias parar e sentar e pensar em coisas das quais eu era grato. Se você quer um desafio agora, eu te desafiaria a fazer isso. A todos os dias, no próximos 7 dias, você sentar e pensar em 5 coisas das quais você é grato. E você persistir, sabe? Talvez chegue na sua cabeça e fale, nossa, eu não sei mais nada do qual eu sou grato. Vai, relaxa, respire e fala, não, tem mais coisas, sempre tem mais coisas. Beleza? Eu sou grato por você ter assistido aqui até agora. Promova essas mudanças na sua vida. Coloque aqui no comentário o que fez sentido para você e qual é a mudança que você quer promover, qual é o hábito, qual é o desafio que você quer estipular para essa semana. E eu sou o Lucas, esse é o Em Busca de Sentido. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!